Sheila, e o que é homeopata? O que é homeopatia? Falei certo? Falou certo. Explica pra gente. Homeopatia. Então, a homeopatia, ela foi descoberta por Hahnemann há uns 200 anos atrás. Hahnemann foi um médico, né? E ele descobriu, ele percebeu, na verdade, teve a sensibilidade de perceber que as pessoas não reagiam ao mesmo medicamento da mesma forma, com a mesma doença, vamos dizer, os mesmos sinais e sintomas que uma pessoa apresentava, ele usava o mesmo medicamento. E nem todos ficavam bons, né, dessa doença. Algumas pessoas ficavam, outras mantinham-se controle, mas sem a cura, outras não tinham cura, outras vinham a falecer, e ele se perguntava por que disso. Então foi aí que ele percebeu que existia a relação das emoções. E entre as pesquisas, né, ele começou a pesquisar, teve muitas coisas de fonte natural faziam sentido na vida daquelas pessoas. Promoviam a cura ou o controle, né? A homeopatia, ela não é uma concentração, né, de princípio ativo igual acontece com a alopatia. A alopatia são fármacos da farmácia alopática que você produz em laboratório e ela tem uma concentração de princípios ativos. A homeopatia, ela é uma ultradiluição. Então você pega um elemento natural, que pode ser de origem vegetal, mineral ou animal, tá? E ultradilui esse princípio ativo. Então é isso que faz. Essa ultradiluição, ela vai dentro da nossa mitocôndria da célula. Por isso que muitas pessoas falam que a homeopatia demora para fazer um resultado. Mas ela não demora. Quem utiliza a homeopatia sabe e percebe, né, que não é desse jeito o processo. Por quê? Toda a homeopatia, ela trata o físico, o emocional e o mental de uma pessoa. Nenhum produto homeopático trata somente o seu sinal e sintoma físico, entendeu? E como a gente costuma dizer, a gente vai à causa do que ocasionou o seu problema. Toda doença, ela tem um fundo emocional. Toda doença é um desequilíbrio das nossas emoções. Então, a gente precisa ver qual é a causa, o que está acontecendo por detrás, e não varrer para debaixo do tapete, como os alopáticos fazem. Ele silencia o seu sintoma, ele varre para baixo do tapete. Quando você tira um medicamento alopático, né, você volta de novo a ter os sinais e sintomas daquele tempo. Não estou dizendo que você não vá tomar um alopático. Os alopáticos, eles são importantes, mas a gente precisa caminhar junto com a homeopatia, que é para poder você ir diluindo e resolvendo a causa e não ficar escravo. A homeopatia, ela não deixa você escravo de um medicamento. Muito bem. E Sheila, explica pra gente essa relação, essa aliança, aliado, né? Nutrição e homeopatia. É justamente isso. A nutrição que eu trabalho é uma nutrição extremamente natural. É o alimento que vem da terra, né? Eu não trabalho com, vamos dizer, suplementação. Porque no meu entender, suplementar é para aquele que não usa os alimentos, né, de forma correta. Se eu não uso um alimento de forma correta, né, se eu não uso os alimentos de fonte natural, eu vou realmente ter
uma deficiência, né, dos meus nutrientes, seja macro ou seja micro. E aí eu preciso de uma suplementação. Então eu trabalho com suplementação. Então eu passo do princípio que eu preciso de ter o quê? Uma fonte de alimentos que vem da terra, certo? Vegetais. E aí eu trabalho com os vegetais, né? Então a gente faz não costumo dizer que é dieta, é um esquema alimentar apropriado para aquela pessoa, né? Então o alimento, ele é muito personalizado para aquela pessoa, para a fase da vida daquela pessoa. A gente tem várias fases da vida. Então a gente tem que saber trabalhar o alimento para a nossa fase atual da vida. E a homeopatia, ela ajuda a controlar as taxas, né? Controla a fase da sua vida. E o seu emocional, como eu mesmo disse, né? Eu disse anteriormente, a gente vive de fases. E a gente, ultimamente, né, nos dias atuais, a gente desconta onde? No alimento. Ou você vai comer demais, ou você vai comer de menos. Ou você vai tendenciar, e aí é uma questão de personalidade, de tendenciar a um alimento salgado ou a um alimento doce, ou um alimento amargo. E isso é trabalhado aonde? Na homeopatia, porque a homeopatia trabalha as emoções e a personalidade de cada pessoa. Sheila, você falando, e eu fiquei de verdade encantada. E veio uma palavra na minha mente, chamada equilíbrio. Sim. Então, você falando, eu só pensei, equilíbrio. O que está relacionado a você viver bem consigo mesmo, numa questão alimentar, né? É o equilíbrio. Homeopatia é isso, né? A homeopatia equilibra as suas emoções, a sua mente, o seu corpo físico. Você consegue equilibrar com a homeopatia. Por quê? Porque como a homeopatia vem de produtos, né? Aliás, produtos não. Ela vem de origem natural, vem da natureza, né? Seja ela animal, vegetal ou mineral, quem somos nós? Nós fazemos parte desse meio ambiente, que é a natureza. Por isso ela consegue equilibrar a gente. A homeopatia nunca trabalha somente numa coisa. Muito bem, querida. E Sheila, fala um pouco da tua experiência em clínica geriátrica. A geriatria foi assim, magnífica para mim. Quando eu me formei, né, eu fui trabalhar em indústrias, em alimentação coletiva. Depois eu fui trabalhar em alimentação coletiva em hospitais, né, hospitais de grande porte no Rio. Quando eu me engravidei, eu fiquei um tempo, fiquei mais ou menos um ano, alguma coisa sem trabalhar. Era a minha primeira gestação. E aí eu fui me dedicar, né, a isso, a esse momento. Quando eu retornei, que eu ia retornar a trabalhar novamente, 8 horas por dia, como a maioria das pessoas, uma amiga minha de faculdade, que já trabalhava com geriatria, porque quando ela se graduou, ela já trabalhava na geriatria e continuou, ela que falou comigo, Sheila, vai não, aguenta aí um tiquinho e tal, que eu vou conseguir uma situação aqui para você. E foi aí que eu comecei a trabalhar na geriatria. Porque até então, na época da faculdade, quando eu fiz faculdade, não tinha geriatria, né? A gente aprendia sobre o idoso junto com dietoterapia. Era uma pasta só. Não tinha uma pasta específica para a geriatria, como tem hoje, né? As universidades hoje, atualmente, elas têm, mas não tinha. Tinha infantil, mas geriatria não tinha. Então eu fui, ela me deu muito apoio, me ajudou muito, porque existem umas particularidades e eu não conhecia, ela me ajudou demais. Na época, o CRN do Rio, né, CRN 4, montou um grupo técnico para geriatria, porque estava crescendo
né? E naquela época foi em 2001 isso. Em 2001 teve uma lei que para os lares geriátricos regularizados, né? Os regularizados, se manterem abertos, para eles terem alvará, eles tinham que ter nutricionista. Era uma exigência. Então a gente formou esse grupo, o CRN achou por bem formar esse grupo, justamente porque nós éramos já nutricionistas de alguns anos, né? Digamos uns 5, 6 anos de formar, e a gente não sabia trabalhar, não sabia como fazer, a gente teve que buscar, e assim, o CRN nesse momento deu o aporte, né? Então foi aí que eu comecei. E lá na geriatria eu trabalhei 19 anos, eu saí da geriatria em 2020, agora, né? Eu saí por uma opção minha, que eu não queria mais trabalhar no Rio. Então eu saí da geriatria. Então lá nessa casa eu trabalhei 19 anos. E assim, foi muito bom, porque foi um aprendizado para a vida em relação à avaliação antropométrica do idoso, sabe? Em saber das doenças particulares do idoso. Quando eu entrei na geriatria em 2001, já se tinha o Alzheimer. E a população fora do mundo geriátrico não conhecia o Alzheimer. E foi lá que eu fui conhecer o Alzheimer, ver as dificuldades que é do Alzheimer, né? E assim, foi muito transformador, porque você tem um outro olhar para o idoso, né? Você passa a conhecer, você conhece muitas histórias familiares, né? O porquê aquele idoso está ali. Vou te falar que 85% dos idosos que estão dentro do lar geriátrico particular, que é pago, eles não estão ali porque eles não têm renda, não é por isso. Não é por isso que eles estão ali. Eles estão ali porque a família realmente não quer. Entendeu? São 10% da geriatria que está dentro do lar geriátrico particular, 10% realmente são familiares que trabalham o dia inteiro, já tiveram experiências de deixar o seu idoso em casa com um cuidador e não ter um bom cuidado, pelo contrário, ter violência contra esse idoso. Então, assim, isso é 10%. Porque a grande maioria, os 85%, é porque não quer o idoso, porque não tem paciência. Então, assim, a gente vê esse isolamento, né? Quando as pessoas antigas falavam, lugar de velho, depósito de velho, não é mentira, gente. Não é uma mentira, sabe? É muito doído, né? A gente vê muitas coisas. A maioria são mulheres porque as mulheres têm uma vida maior do que a do homem, né? Elas vão mais além na idade do que o homem. Somos firmes, né? Somos resistentes. Somos resistentes. Então a população geriátrica maior são de mulheres. Por isso, né? Porque ela sobrevida. Mas tem muitas histórias tristes.